Se tem coisas incríveis no universo da Marvel, são seus artefatos poderosos que heróis e vilões utilizam a bel prazer para causar terror, ou seja para um lado, ou seja para o outro. Nesse vídeo vou trazer 10 dos itens mais poderosos do universo da Marvel. Claro que nem todos estão no CM, então bora lá, galera. Manto da Levitação. O Doutor Estranho é um personagem incrível com vários poderes mágicos e também utiliza o Manto da Levitação que vocês viram nos filmes, que ajudou ele de diversas formas e causou grandes problemas para o Drax. Droga. É interessante você ter uma capa dessa porque assim, você consegue levitar com ele, voar e ele ouve comandos telepáticos, então simplesmente você não precisa nem falar o que ele quer que você faça. Porque também ia ser muito ruim se você falasse isso na frente do adversário, ele ia saber o que você ia fazer, se ia atacar ele ou não, consegue fazer laços, consegue criar meio que uma garra com ele. Não foi utilizado tanto dessa forma no CM, mas nos quadrinhos já foi utilizado muito mais vezes. O telecelão que o construiu foi N. Farman, e também é o único que pode arrumar eles caso o Doutor Estranho acabar estragando o artefato. O Baú dos Invernos Eternos é um artefato de Miro, um verdadeiro gigante de gelo, e apareceu também no universo de Asgard nos filmes do Thor. Ele contém 1000 invernos ali e poderia até mesmo trazer a Era Glacial na Terra se o usuário quisesse ele. O inverno está chegando. Claro que o usuário também tem que ser muito forte para poder utilizá-lo, senão a pessoa vai acabar sendo acometida pelo próprio gelo insuportável. Então você tem que ser um yoga para conseguir manter isso daí, atingir o zero absoluto. Capaz de criar tempestades e nevascas devastadoras, mas não impressionou muito a Hela, né? O Cristal Esmeralda Citorá. Citorá é um cristal deixado na Terra por uma entidade demoníaca chamada Citorá, né? É o próprio nome, caramba. E o que acontece? Quem possuir este cristal detém força sobre-humana. É extremamente sobre-humana, tá? Pra quem não sabe sobre ele, quem utiliza ele bastante é o Juggernaut, cara. Ele é um cara muito poderoso e não, ele não é um mutante, galera. Ele simplesmente tem o poder desse Citorá e ele consegue ser indestrutível. Bom, capaz das diversas habilidades possíveis. Você viu ele nos filmes do Deadpool e você viu ele nas animações dos X-Men, a capacidade que o Juggernaut, o fanático, consegue com esse cristal. Então, aquele que obter esse cristal ganhará poderes incríveis. A Espada do Crepúsculo, também chamada de a Chama Eterna no universo da UCM, ele foi um pouco alterado ali. Criada por Surtur, uma criatura muito poderosa, e com essa arma ele consegue trazer o oposto daquele baú dos gigantes de gelo, né? Ele traz chamas extremamente poderosas queimando tudo à sua volta. Bom, nos quadrinhos foi uma espada e no universo cinematográfico Marvel é como se fosse uma chama viva ali que pode ficar na posição de espada, vai. A Hela pegou ele e acabou utilizando para trazer de volta à vida guerreiros caídos de Asgard no universo da UCM, né? Mas só nas mãos do Surtur é que ela consiga utilizar todo o seu poder máximo, criando Ragnarok nos cinemas e nos quadrinhos queimando tudo à sua volta. As Pedras Norm são artefatos utilizados muito por Loki, que, tipo assim, detém poderes diferentes. Na verdade, elas são meio misteriosas. São pedras que, tipo assim, de acordo com cada usuário, ela cria uma forma de poder diferente, podendo até intensificar seu próprio poder que você já possui, no caso do Loki, ou então dando mais outras habilidades. Aí vai a sua mente o que você imaginar que pode acontecer. Nem todos são flores, porque Norman Osborn teve em posse essas pedras e, porém, não conseguiu usar nada de poder delas. Na saga O Cerco de 2010, enquanto Norman Osborn estava invadindo Asgard utilizando os poderes do Sentinela para acabar com os Asgardianos, Loki pegou essas pedras e entregou os Vingadores para que eles pudessem vencer o Vácuo. E nem preciso falar para vocês que o Vácuo é uma entidade muito poderosa, ao lado mais sombrio de Bob Reynolds. Se você tivesse uma delas em sua mão, o que você gostaria de ter? A família Minoru passou de paz para sua filha Nico um cajado muito poderoso chamado de Cajado do Absoluto, que faria até mesmo Dormammu fugir de medo. Poxa, como assim? Ele é um cajado que consegue ampliar poderes. Além do kit básico de fazer você voar, ter telecinese, ter poderes telepáticos, a cereja do bolo desse cajado é fazer vários tipos de feitiços e é meio que aleatório. Se você usou um feitiço para atacar alguém, você tentar usar novamente, mesmo falando as mesmas frases, ele vai sair de uma forma diferente. Então você não consegue reverter um feitiço que já foi lançado. A Nico Minoru apareceu na primeira vez na HQ Os Fugitivos número 1 de 2003. Eu acho que tudo na Marvel amplia poder, né? É incrível a explicação de cada uma delas. Você gostaria de ter um cajado desse? A Espada do Ébano. A Espada do Ébano a gente teve um gostinho de quero mais no filme dos Eternos, em que apareceu e foi dada de presente do Mago Merlin para aqueles que são descendentes do Cavaleiro Negro. Aqueles que são o Cavaleiro Negro utilizam essa espada
cortam qualquer coisa com ela, porém aos poucos ela tem uma simbiose com o seu usuário, fazendo com que aos poucos você vai meio que se corrompendo, entendeu? Então você tem que ser uma pessoa vigilante. Agora, se o cavaleiro já utilizar ela para atos malignos, aí que ela vai se intensificando e dentro da pessoa criando uma sede de sangue insaciável, ou seja, vai se tornar um cavaleiro extremamente agressivo, galera. Tipo, ao mesmo tempo que dá poder incrível ao seu usuário, é uma sina na qual todos os detentores dessa espada vão ter que ter um controle muito absoluto mental para poder utilizar ela sem ser um verdadeiro assassino. Cadê o Jon Snow da Marvel com essa espada? Cadê Marvel? O Cristal Micrano, acho que é assim que se fala, ele é um artefato Shi'ar, na qual detém poderes místicos e cósmicos extremamente poderosos, e os X-Men enfrentaram para tentar destruir. Tentaram destruir esse artefato porque ele era muito perigoso para cair em mãos erradas. O problema é que dentro dele é que a Jean Grey acabou tendo contato com uma entidade das mais poderosas, que era a Fênix Negra. A entidade Vichande criou um poder de 3 aspectos: o poder, a verdade e a presença. O Doutor Estranho detém um desses, que é do Olho de Agamotto. O Olho de Agamotto, galera, ele era um artefato diferente, qual vocês viram na Marvel. Na Marvel ele serviu mais para guardar a Joia do Tempo, sendo um dos poucos artefatos místicos que faz com que o seu usuário vá para o plano astral. Ele consegue emitir luz para revelar tudo que está em oculto próximo do seu usuário e também consegue intensificar a telepatia do seu usuário de forma bem concentrada, entendeu? Então se o cara é um telepata, vai conseguir como se ele ficasse muito mais forte, intensificado nesse poder. É quase como se fosse aquele capacete do Professor Xavier, só que em formato de um artefato, né? Agora, um dos artefatos mais invejados do universo da Marvel, eu acho que até você gostaria de ter, que é o Martelo do Thor. Criado através de uma estrela cadente em queda, ele detém poderes de controlar tempestades e fazer o seu usuário voar. E também, a qualquer momento que você precisar, ele vai procurar um novo Thor, digamos assim. Ele tem o poder daquele martelo depois de que o próprio Odin disse as palavras mágicas nele, que é uma magia de reconhecimento, e a pessoa for digna, ela consegue ter os poderes do Thor. É incrível isso, né? Agora imagina pegar esses poderes e juntar alguma coisa. Você pega aquelas pedrinhas lá que dão uma intensificação, segura o martelo do Thor do outro lado e intensifica mais ainda o poder. Como se fosse um upgrade. Interessante, né? Me fala aí, deixa nos comentários qual desses poderes você gostaria de ter ou você acha que é mais viável. Ou você prefere jogar tudo pro alto e simplesmente usar a tecnologia do Nick Fury. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, com Deus, até mais.